Tudo bem, minha gente. Então, com a proximidade da festa de Pessach, que inicia semana que vem, 14 de Nissan, ah, algumas pessoas têm me procurado perguntando se monoteístas noahides celebram Pessach, e se celebram, por que a celebram, né, e por que não, em caso negativo. Bom, a resposta já foi dada várias vezes, e a própria Torá dá essa resposta. Nenhuma pessoa que não pertença a Israel, que não pertença ao povo de Israel, pode celebrar Pessach. Ou seja, Pessach é uma festa judaica, de caráter estritamente judaico, que foi dada como quinhão, ou como porção, parte a Israel, pelo próprio Criador, pelo próprio Eterno. E portanto a própria Torá deixa claro que quem não pertencer ao povo, seja de forma natural, ou seja, ainda que pela conversão ao judaísmo, de forma reconhecida, por favor, entendam isso, né? Então essa pessoa não pode celebrar Pessach. Somente então nesses casos, né, como judeu natural, ou então como aquele que faz a conversão em conformidade com a lei judaica. Um Noahide, um Ben Noach, uma Bat Noach, não celebra Pessach da mesma forma como um judeu observaria. Então, a principal função de um monoteísta Noahide, nesse caso, em todas as festas judaicas, é apenas lembrar da festa, saber as razões, estudá-la, sim, né? Nós temos vários estudos, vários sites que mostram, digamos, como se desenvolveu ou como se desenvolveram os eventos de Pessach, a estudar as passagens da Torá, as porções da Torá que dizem respeito a ela, a essa grande festa do povo judeu, o seu sentido, o seu significado, tanto naquele momento histórico como posteriormente na tradição judaica. Porque isso faz parte do currículo, digamos assim, de estudos de um Noahide. Entender o plano de fundo, entender o background de toda a festividade judaica. Porém, celebração, como os judeus fazem, em termos de Seder, ou digamos, serviço na noite do Seder, de Pessach, isso então não pode ser feito por um Noahide, porque não faz parte da sua aliança, do seu pacto. Um Ben Noach, uma Bat Noach, o seu pacto está no pacto noético, ou seja, na aliança noética, os seus 7 princípios universais que não prescrevem então nada mais, nenhum tipo de rito ou serviço fora daqueles preceitos éticos. Porém, mesmo assim, o Noahide ele tem uma perspectiva de Pessach ou sobre Pessach. E eu publiquei um estudo há algum tempo atrás e eu gostaria então de comentá-lo com vocês. Então vejam só, um homem que é salvo das águas e salvo pelas águas, ele recebe então revelações proféticas da parte da divindade única, do Deus único. Ele dá origem a um povo, ou melhor, ele estabelece um povo que se subdivide em 3 grandes grupos, recebe leis pelas quais aquele povo deve viver. Na verdade, há realidades paralelas que em determinado ponto tocam-se na Torá. E esse é um conceito muito antigo. Essas realidades paralelas, ou essas histórias ou relatos paralelos que se tocam na Torá, é um conceito bastante antigo no judaísmo. Histórias e relatos com os quais estamos muito familiarizados, podem se intercalar de vez em quando, mesclar-se em diferentes níveis
e confirmar a noção tradicionalmente aceita de que a Torá está entrelaçada como um código divino formado de diferentes histórias e narrativas, mas permeadas por apenas uma única e singular verdade. O evento do êxodo do povo de Israel, a sua independência e a sua redenção final do severo jugo dos egípcios, que os escravizava, parece à primeira vista ter pouco, se é que tem alguma coisa, talvez em comum, com a realidade dos Noahides, com aqueles que abraçam o pacto universal. Porém, como quase tudo na Torá, é apenas aquilo que parece. Um homem que é salvo das águas e pelas águas recebe revelações proféticas, torna-se um profeta por parte da divindade única, dá origem a um povo que se subdivide em 3 grandes grupos, recebe leis pelas quais esse povo então deveria viver. Moisés, quem apostou em Moisés, acertou. E quem apostou em Noar? Se houve alguém que apostou em Noar, também acertou. Mas como assim? Da mesma forma como Moisés foi salvo das águas e pelas águas, Noar também o foi. E ambos por meio de uma arca, que é a mesma palavra hebraica, usada tanto em Shemot, quando Moisés foi salvo, colocado numa arca com betume e lançado ao rio Nilo, como com Noar, quando ele fez a arca, também betumada, e sobreviveu às águas. Assim como Moisés recebeu a profecia, foi instituído profeta, com a sua missão de salvar, de resgatar o seu povo, da mesma forma Noar recebeu a missão de salvar a sua família, de salvar aquelas pessoas que estavam ao seu redor, aquelas pessoas que eram, digamos assim, o seu povo. Ambos tiveram a incumbência da parte de Deus de redimir os seus, tirando das limitações de um ambiente hostil, de um ambiente degradante. Moisés tirou o povo de Israel do Egito, um ambiente limitado e de extrema degradação. Noar tirou os seus de um ambiente também igualmente degradante e hostil à verdade do Criador. Moisés deu origem a um povo, por assim dizer, como seu grande legislador, e este povo está subdividido, como todo judeu sabe, em 3 partes: os Koanim, os Cohen, sacerdotes, Levi, os levitas, e Israel, os judeus comuns. Noar gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, de onde então procedem todas as famílias da terra, posterior então ao grande dilúvio. Assim como Moisés, Noar recebeu leis e mandamentos que deveriam ser então transmitidas aos seus descendentes, ordens pelas quais sua semente deveria viver e evoluir no conhecimento do verdadeiro e grande, único legislador, o Eterno. Segundo a Torá, o mundo alcançou o descanso por meio de Noar, da terra que Deus havia amaldiçoado. Assim, quando da saída da arca, ele e toda a sua casa tornaram-se celebrantes de um pacto com a divindade sobre um monte, Ararat, como Moisés foi no monte também, Sinai. E toda essa casa, então, toda a sua casa, toda a sua família se tornou, então, parte desse pacto. E neste pacto está explícita a promessa do Criador de jamais destruir novamente a terra, e consequentemente o homem, por meio de alguma catástrofe natural.
Igualmente, após a saída de Israel da servidão egípcia, nós sabemos, sendo que durante este evento os egípcios foram afogados no mar de juncos, Yam Suf, a semelhança daqueles ímpios que estavam fora da arca construída por Noé. Um pacto também foi estabelecido com Israel em termos eternos, pelo qual a divindade concede as prerrogativas a este povo como Am Segulá, povo peculiar, que a semelhança da promessa feita ao mundo pelo pacto universal, também jamais poderá ser anulado. Porém, mesmo quando isso acontece, quando Israel é chamado povo peculiar de Hashem, ocorre a evocação e a menção da igualdade entre ambos os pactos e ambos os povos, afirmando ainda que toda a terra seja minha. Shemot 19:5. Assim, na mesma proporção em que Israel saiu do Egito, os seguidores do Pacto Universal saíram igualmente das suas limitações, das limitações impostas pelas crendices, pelas fantasias, pelas mitologias religiosas, pelas superstições. Assim como a Pessah do povo de Israel celebra a vida e a liberdade, a versão no Ahid de Pessah nos concede o direito de celebrarmos igualmente o nosso rompimento definitivo com os vínculos que nos mantinham presos a um mundo estreito e ilusório. A terra prometida para o judeu é a representação em miniatura da promessa feita a toda a humanidade justa: herdar o planeta como um todo, restaurado às suas condições originais. Ontem, escravos. Hoje, homens e mulheres livres. Hoje, aqui. Num breve futuro, um admirável mundo novo, repleto do conhecimento da divindade única, assim como as águas cobrem o mar. Yeshayahu 11, verso 9. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido de proveito para vocês. E até a próxima semana com o nosso comentário da Parashá, Emir Se Hashem.